E aí, o que você pode falar para a gente a respeito da economia? Bom, o mercado precifica aí 77,9% de probabilidade de manutenção da taxa dos juros nos Estados Unidos agora na próxima reunião de janeiro. Deve ficar entre 3,5% e 3,75%. E também a taxa de juros no Brasil não deve mudar. E aí a diferença, né, de economias com população aí não tão distante, 300 milhões em uma, 220 milhões na outra de população. E no caso aqui nós estamos falando de taxa de juros de 15% e 3,75% de diferença. O que acontece para uma taxa de juros ser tão diferente da outra? Primeiro é controle orçamentário do governo federal. Controle do orçamento por parte do governo, se demanda, mas lá eles aumentaram o nível da dívida no final do ano passado e nesse final de ano porque não tinha sequer dinheiro e parou o país, metade dos funcionários públicos federais por 40 dias, verdade? Parou-se o funcionalismo por 40 dias, até que assinou a prorrogação por mais empréstimos, né, para conseguir pagar as contas. Só que a dívida lá é feita em cima de obras, em cima de melhorias que cedem e dão condições para o empresariado empregar mais, gerar mais renda e fazer com que o trabalhador ganhe mais. Dessa forma, infraestrutura, isso? Para infraestrutura e para mobilidade e outras coisas mais. Por exemplo, se o governo já tem estradas prontas, portos prontos, aeroportos funcionando muito bem, o que ele vai fazer? Aumentar e diminuir os juros para financiamento de caminhões. Por exemplo, aumentar o financiamento e diminuir os juros para as empresas produzirem mais, ter um dinheiro mais fácil e mais rápido para elas tomarem e aumentar, assim, o número de postos de trabalho, aumentar o número de pessoas trabalhando nas empresas. Por quê? É através da geração de trabalho que se gera riqueza e não encostar no governo se gera riqueza, porque se encostar metade da população ativa no governo, a outra metade tem que pagar por aquilo. E lá é visto isso. Quando se fala, por exemplo, lá na expansão do Obamacare, que deu problema, né, na discussão, se fala exatamente disso, a liberdade do cidadão de ter o direito de escolher o médico que ele quer e pagar por isso. Né? Porque se ele deixar que o Estado pague, o Estado vai pagar mal e ele não vai ter a consulta e o médico que ele precisa para atendê-lo. E isso tira a liberdade de escolha do cidadão. Assim como gerar emprego e dar mais oportunidade de emprego, dá liberdade para o cidadão escolher onde quer trabalhar e onde ele se sente melhor em trabalhar. Tá. E aí, quanto mais emprego e mais empresas funcionam gerando emprego e desenvolvimento, mais o país cresce. A informação logo pela manhã aí é que o Haddad vai cair fora da economia. Você acha isso positivo ou negativo? E se ele cair fora, quem é que vai entrar no último ano do Lula? Então, a pergunta que se faz é exatamente quem ocupará o lugar do Haddad. A questão do Fernando Haddad não é nem ele como pessoa. O problema é o jeito que foi conduzido as coisas pelo governo federal, pelo executivo. Eles criaram o arcabouço e nunca cumpriram o arcabouço fiscal. É verdade. Eles criaram a condição de fiscalização da economia de forma que acabaram com o teto, mas eles nunca ficaram embaixo do teto, né? Tanto é que esse ano deve chegar aí a 170 bilhões acima do teto. Ou seja, subiu muito, né? Era para parar no teto, construir mais 3 andares. Então, a economia do país está indo de mal a pior? Não, a economia está crescendo baseada no consumo e no gasto do governo federal. Lembrando que o PIB ele é medido por gasto do governo federal, gasto das famílias e balança comercial. Se a balança comercial é positiva, aumenta-se o PIB. Se você tem o gasto das famílias positivo, você aumenta o PIB. Se o gasto do governo é positivo, aumenta-se o PIB. Agora, se o governo gastou 170 bilhões a mais do que se arrecadou, quanto o PIB cresceu? Se ele cresceu menos do que 170 bilhões ou ele cresceu próximo de 170 bilhões, foi só o que o governo gastou a mais que fez a economia crescer. O resto não cresceu. Então precisa se observar dessa forma. Mas é coisa deste governo? Não, é coisa de todos os governos brasileiros. Nós sempre falamos aqui de teto e de gastos do governo no primário, né? Superávit primário. Superávit primário é antes de pagar o juro. Depois que se paga o juro, nunca ficou positivo essa nação. Nunca. Nem na época militar. Nunca ficamos positivos. Sempre ficamos negativos. Tanto é que a dívida externa pode ser de 300 bilhões, mas a interna passa de trilhão. Mas a nossa dívida externa não está muito bem equalizada, não tem alguns bilhões em caixa aí? Tem, mas o problema é a dívida interna. Sim. Nós estamos devendo muito dentro do próprio país. E aí, quando você não tem um governo com controle de gastos,
diga-se de passagem, nenhuma na história do país até hoje, o que a gente tem? Taxa de juros acima do mercado. A taxa de juros talvez a maior do planeta. Nós só perdemos para Turquia, né? A Turquia tem a taxa de juros mais alta que a nossa. Tá bom. Nós somos a segunda maior taxa de juros do mundo. Mas responsabilidade de quem? Minha, sua, do Clóvis, do Zé, do nossos ouvintes, que não cobramos o político para trabalhar de acordo como se fosse uma empresa. Eu sou o Rogério Araújo da Roar Educacional. Quer saber mais sobre investimentos? Acesse rogerioaraújo.com.br.